Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Você já teve aquela sensação de pedir, pedir, pedir e não receber? Você pede para Deus, pede para o universo e parece que nada acontece. Hoje nós vamos ver o porquê disso. Eu vou trazer aqui um ensinamento de Neville Goddard. Neville Goddard diz assim: para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo que você deseja agora. Veja só, quando nós vamos orar, as pessoas elas vão pedir pela cura. Vamos pegar o exemplo da cura. Pela saúde de seus corpos. Mas só que elas pedem pela saúde. Mas só que as imagens que estão dentro dela, o sentimento que ela está tendo é do medo da doença. As pessoas pedem pela saúde, mas se imaginam acamadas, se imaginam sofrendo. As pessoas pedem para Deus guardá-las de todo acidente, mas quando elas pedem com as suas bocas, e Deus vê o que está dentro, lá no íntimo, as imagens que estão dentro dela é dela sofrendo um acidente. É por isso que ele disse aqui: para orar, reconheça-se como sendo, já sendo o que você deseja agora. Se você está pedindo pela saúde, mantenha imagens da saúde dentro de você. E sinta a saúde. Não sinta o medo da doença. Você pede com a boca uma coisa, mas imagina e sente outra. Quando você pede uma coisa, mas as imagens que estão dentro da sua mente, os sentimentos que você tem, é oposto àquilo que você está pedindo, você está orando a um Deus que não existe. Porque Deus não ouve suas palavras. Deus sente os teus sentimentos. Ele ouve os teus sentimentos. Quais são os teus sentimentos no momento em que você está orando? Ou você está orando? Qual é o problema das pessoas? Orarem com medo. Elas não recorrem a Deus, não recorrem, elas acham que são, autossuficientes. E quando acontecer alguma coisa, elas vão orar, pedir para Deus, pedindo com medo. Mas aqui na boca está sendo uma coisa, mas só que dentro dela ela está pedindo outra. Agora você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Ou você nunca teve essa sensação de pedir. Nossa, parece que Deus não está me ouvindo, eu peço. Por que eu não estou recebendo? Olha só o que ele diz: os homens oram a um Deus que não existe. Ou seja, esse Deus que só ouve as suas palavras. O próprio Jesus disse. As pessoas ficam repetindo palavras, orações vãs, acreditando que Deus vai ouvir, mas não é assim. O verdadeiro Deus, ele está dentro de você. Ele não está lá em cima com uma caderneta na mão, anotando tudo que você está pedindo, não. Ele pensa o que você pensa. Ele sente o que você sente. É por isso que antes de você abrir a boca, ele já sabe. Então quando você pede uma coisa, mas só que nos pensamentos, nas emoções, nos seus sentimentos, você está pedindo outra, você não vai receber. Por exemplo, ser consciente de ser pobre, ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo que você é consciente de ser, ou seja, a pobreza. As pessoas pedem riqueza a Deus. Senhor, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Mas só que as suas crenças são de pobreza. As imagens que ela mantém na mente é de pobreza. Ela sente que ela é pobre. E ela tem medo da pobreza. Mas não adianta ela pensar em pobreza. Não adianta ela sentir pobreza, ter crenças de pobreza, ter medo da pobreza e pedir com a boca, com os lábios, riqueza. É por isso que você não recebe, porque você não é consciente internamente daquilo que você está pedindo. O que é a consciência? É tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, acredita e aceita como verdade. Então você pensa em pobreza, você sente pobreza, você acredita na pobreza e você aceita a pobreza como verdade para a sua vida e quer pedir com os lábios riqueza, achando que Deus vai atender? Por que você acha que Jesus nunca pediu para Deus: Senhor, eu vou ali pôr a mão ali que o Senhor cure, eu vou pôr a mão ali no paralítico e o Senhor possa curar? Não. O que Jesus falava? Pai, obrigado porque já me ouvistes. Por que você acha que ele falava isso sem sequer abrir a boca para pedir? Pois ele sabia que bem-aventurado é aquele que acredita e aceita como verdade. Antes, bem-aventurados que creem sem ver. Ou você já viu lá quando Jesus foi curar ele pedindo para Deus? Não, porque ele sabia que Deus ouvia os sentimentos dele. Porque Deus estava dentro dele, Deus está dentro de você. Então faça o seguinte: você precisa saber o que você quer. Você precisa criar uma imagem mental. Fixar essa imagem na mente. E associar
uma emoção de amor e desejo por isso, por essa imagem. E depois agradecer porque já é real. É exatamente esse o processo. Você sabe o que você quer, você define a imagem claramente, e você pensa naquilo, você sente aquilo, e você fixa na mente. E você ama, você deseja aquilo. E você diz, obrigado, Senhor, porque já é real, obrigado porque já me ouvistes. Pai, obrigado porque já me ouvistes. As orações para serem bem-sucedidas devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem. Olha só, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assuma a natureza de ser rico. Aqui ele dá o exemplo de pobreza e riqueza, mas isso pode ser levado para qualquer área, qualquer pilar da sua vida. Você precisa assumir que você já é aquilo que você deseja ser. Se você está pedindo por saúde, assuma que você já está curado, assumindo a sensação de que aquilo já é real. E perceba que quando você pede por saúde, mas só que dentro estão as imagens da doença, você está sentindo a doença e com medo da doença, você está pedindo, porque você está assumindo como real aquilo que está dentro de você, não o que está saindo dos seus lábios. Porque na sua consciência, e é onde Deus está dentro de você, e a consciência é tudo que você pensa, sente, acredita e aceita como verdade. Na sua consciência você já é aquilo, e às vezes você não vai precisar nem abrir a boca, porque você assume que já é real, você tem a sensação de que aquilo já está sendo realizado, e você agradece porque já é real, você está vendo, você está sentindo, você só não falou, você só não emitiu palavras. Você precisa ser consciente antes. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados aqueles que creem antes de ver. E as pessoas pedem aquilo que elas não acreditam. Ou então elas pedem e oram quando estão com medo. Você precisa, imagine um oleiro, vai fazer o vaso. Ele vai fazer o vaso, ele vai moldar o vaso, mas mediante aquilo que você deseja. Se você for até pedir para alguém fazer um vaso para você, fala, eu quero um vaso assim, desse tamanho, com desenho aqui, tal. O oleiro, tá bom. Pode deixar comigo. É a mesma coisa. O oleiro, que é Deus, vamos dizer assim, ele está anotando os seus pedidos, não os pedidos, anotando os seus pedidos e moldando o vaso, que são as suas orações, conforme você determinou. Mas este oleiro, Deus, a inteligência infinita, a matriz divina, essa presença que está dentro de você, ela não precisa que você fale alguma coisa, porque ele sonda o seu coração. O coração é a terra que só Deus anda. E no seu coração ele sabe que você não acredita e não aceita aquilo que você está pedindo como verdade. Lá no seu íntimo ele sabe que aquilo que você acredita e aceita como verdade é o oposto daquilo que você pede com os lábios. Então a partir de hoje assuma o sentimento do desejo já realizado. Assuma a sensação de que aquilo já é real. E agradeça. Pai, obrigado porque já me ouvistes. Aí você vai se questionar. Nossa, mas muitas coisas eu pedi para Deus e Deus me deu. Mas ele não te deu porque você pronunciou, porque você abriu os seus lábios para pedir. Não, porque lá na sua consciência você pensava, sentia aquilo, acreditava naquilo e aceitava aquilo como já sendo verdade. É por isso que você recebeu, não pelo que você pediu com os lábios, mas pelo que estava lá na sua consciência. Então este foi o ensinamento de hoje. A partir de hoje, se você aplicar o que está nesse vídeo, você vai ver que você vai pedir e você vai receber. E você não vai precisar nem abrir os lábios, porque você pensa, sente, acredita e aceita naquilo que você quer como já sendo verdade para você.